Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Você sabe o que é exatamente o sinal da besta? Já clamou a Deus por esse conhecimento? A irmã Marisa Terezinha da Igreja Assembleia de Deus orou e jejuou por esse entendimento. Foi então que o anjo do Senhor em sonho ordenou que uma missionária fosse até ela e lhe explicasse todo o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Está preparado para escutar a explicação da missionária? Agora, você entenderá tudo o que a Bíblia fala do assunto. Tudo o que nunca te contaram sobre a besta, sua imagem e seu sinal. Muitas especulações existem em torno desse tema, mas hoje você conhecerá toda a verdade. Se você é um servo ou uma serva sincera, o Espírito Santo de Deus te revelará toda a verdade referente a essa grande prova pela qual passará toda a humanidade. Quem for marcado com o sinal da besta estará perdido para sempre, porém os que receberem o sinal de Deus terão a vida eterna. O encontro de Marisa com a missionária Cristina você poderá ver em outro vídeo deste canal. Deixaremos na descrição do vídeo o link para que confira. Porém, faça isso depois. Pois agora, quero que você conheça toda a explicação que recebeu a irmã Marisa com respeito ao sinal da besta. Afinal, ela orou, jejuou e Deus lhe atendeu o pedido. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que receberá a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Temos aqui 2 bestas. Uma sai do mar, das águas. Outra sai da terra. Temos que compreender que a Bíblia é sua auto-intérprete, assim fugimos das especulações humanas. Você nunca viu um animal sair do mar com 7 cabeças e 10 chifres, já viu? Claro que não, então estamos diante de um simbolismo. Porém eu não posso dizer o que eu acho que é. Por isso a própria Bíblia me fornece o significado.
Você sabia que o livro do Apocalipse tem uma conexão muito grande com o livro do profeta Daniel? No capítulo 7 de Daniel, o profeta diz que 4 animais espantosos saíram do grande mar. Em seguida, o anjo Gabriel lhe explica que cada um desses animais significa um império que dominaria a terra. Portanto, animal, ou besta é símbolo de impérios, reinos. O animal sai das águas. Em Apocalipse 17 verso 15, o anjo diz a João que as águas representam povos, nações. Vamos ao verso 2. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Perceba que esse animal, ou essa besta era uma junção de animais. Ou seja, o leopardo, o urso, o leão. No capítulo 7 do livro do profeta Daniel, ele vê 4 animais saindo separadamente do mar, um leão alado, simbolizando Babilônia, um urso com 3 costelas entre os dentes simbolizando a Medo-Pérsia, um leopardo simbolizando a Grécia, e um terrível e espantoso animal simbolizando Roma. Lembrando que Roma se divide em 2 períodos, o imperial, período em que viveram Cristo, os apóstolos, onde a igreja primitiva foi severamente perseguida, e Roma papal, que surge com a união da igreja com o Estado, através do imperador Constantino. A apostasia da igreja cristã primitiva faz com que ela persiga os que permaneceram em fidelidade a Deus. A primeira besta do capítulo 13 do Apocalipse simboliza os impérios dominantes na terra que perseguiram e oprimiram o povo de Deus. Vamos ao verso 3 que ampliará mais ainda nosso conhecimento. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A quinta, cabeça ferida de morte se refere ao período do domínio papal durante a Idade Média. Durante esse tempo, o papado exercia uma autoridade política e religiosa significativa sobre grande parte da Europa Ocidental. O papado, como uma extensão do poder do Império Romano, sofreu uma morte simbólica quando o Império Romano Ocidental caiu no quinto século depois de Cristo e experimentou uma ressurreição simbólica quando o papado ganhou poder e influência política na Europa durante a Idade Média. Portanto, estamos nos voltando agora a um poder político-religioso. Eu pergunto, que Estado, ou seja, país da Terra é entronizado por um governante político e ao mesmo tempo religioso? Sim, meu amigo, o Estado do Vaticano. Vamos ao verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Lembre-se, meu amigo, que uma das ofertas que Satanás fez a Cristo na tentação do deserto foi os reinos desta terra. Ele disse: tudo isso eu te dou se prostrado me adorares. Pretensioso ele, não? Sabemos nós que o reino de Cristo não é deste mundo e muito em breve a pedra que atingiu os pés da estátua em Daniel capítulo 2 aniquilará todos os impérios terrestres e somente Cristo reinará em todo o universo. Amém? Sabemos que o dragão é Satanás, isso está no capítulo 12, verso 9. É o dragão que deu seu trono político, seu domínio ao papado, a besta. Vamos ao verso 5. E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Essa boca que profere blasfêmias e agir por 42 meses é a mesma ponta pequena de Daniel 7 que surge do 4º animal que simboliza Roma. O papado, então, com grande autoridade persegue os fiéis de Deus que não prestam a esse as suas homenagens e recusam-se a adorar e obedecer um sistema que se opõe à lei de Deus. Os 42 meses são proféticos, cada dia simbolizando um ano e nos levando ao período cruel da Inquisição e perseguição aos cristãos genuínos que eram atirados nas fogueiras papais. Período negro da Igreja Católica que durou 1260 anos, que compreendem os anos de 538 a 1798 da era cristã. Agora, concentre toda a sua atenção no verso 6. É importante que você acompanhe verso por verso para que venha a entender com clareza no que compreende o sinal da besta. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Note que esse poder apóstata abre sua boca e blasfema. Do nome de Deus. Do seu tabernáculo. E dos que habitam no céu. Ou seja, insulta a Deus, porque usa o seu nome para proclamar suas heresias.
Como profetizou o apóstolo Paulo no capítulo 2 de sua segunda carta aos Tessalonicenses, senta-se no trono de Deus, como se fosse o próprio Deus. E de lá mudou os mandamentos de Deus e requer obediência como se fosse o próprio Deus. Blasfema do santuário, porque nos rituais do tabernáculo é apresentado o sangue do Cordeiro, que representava Cristo, nosso único Salvador, e seus méritos como suficientes para alcançarmos o perdão dos pecados e obtermos graça para viver uma vida de obediência a Deus. Já o papado apresenta méritos humanos, penitências e sacrifícios humanos para alcançar o perdão. Assim a besta blasfema também dos santos anjos de Deus, dos anciões, e do trono da divindade, procurando estabelecer seu próprio domínio na terra. Mas lembre-se, sua autoridade foi dada não por Deus, mas pelo dragão. Agora vamos ao verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Foi um período escuro para os fiéis do Senhor. Temos como exemplo os valdenses. Os valdenses foram um movimento religioso cristão que surgiu no século XII na região dos Alpes, principalmente nas áreas que hoje correspondem à Itália e França. Eles foram fundados por Pedro Valdo, um rico comerciante de Lyon, França, que se converteu ao cristianismo evangélico e decidiu seguir uma vida de pobreza radical, dedicando-se ao estudo da Bíblia e à pregação do Evangelho. Eles criticavam a hierarquia da Igreja Católica Romana, especialmente sua riqueza e corrupção, e buscavam uma vida de simplicidade, pobreza e comunidade cristã. O movimento dos valdenses foi considerado herético pela Igreja Católica e, como resultado, eles enfrentaram perseguição severa ao longo dos séculos. Apesar disso, os valdenses perseveraram e se espalharam por várias regiões da Europa, mantendo suas crenças e práticas religiosas. Hoje, os descendentes dos valdenses continuam a existir como uma denominação cristã protestante, conhecida como Igreja Valdense ou Igreja Evangélica Valdense, com membros principalmente na Itália e em algumas outras partes da Europa. A pouco, o Papa pediu perdão aos valdenses, buscando assim uma certa comunhão com os mesmos. Isso tudo é muito importante para que você tenha clareza do ponto aonde iremos chegar à revelação divina, através de sua santa palavra com respeito ao sinal da besta. Vamos ao verso 9. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Entenda que o domínio da besta é um domínio mundial. E nos últimos dias da história desse mundo ela procura a simpatia de todos para que seus intentos sejam cumpridos. Com um argumento envolvendo questões louváveis, como questão climática e da fome no mundo, as quais devemos sim nos preocupar e fazer a nossa parte, mas devemos ler as entrelinhas nessa suposta união que Roma busca com os protestantes, e demais religiões do mundo, bem como também com poderes políticos. Ela deseja assim dominar novamente. Leremos os verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. O termo, se alguém tem ouvidos para ouvir, quer dizer, preste muita atenção nesse momento. E eu vou te pedir, que a partir de agora toda a sua atenção seja focada nos próximos textos e o Senhor vai te revelar qual é o sinal e a imagem da besta, porque quem é a besta ele já te revelou. Amém? Glória a Deus por isso. Leremos agora o verso 10, que diz, se alguém leva em cativeiro irá, se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui fala de um período de perseguição e morte para quem? Sim, meu amigo, um período de perseguição para os santos. E esses santos são pacientes. O texto é claro ao dizer aqui está a paciência dos santos. E sabem que outro texto do Apocalipse encontramos essa mesma expressão? No próximo capítulo. Corre lá no Apocalipse 14. Vamos ler do verso 9 ao 12, depois retornamos ao 13. Porque como te disse, a Bíblia se auto-interpreta e isso nos dá segurança. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre,
e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tenho certeza que você entendeu que os santos pacientes, ou seja, perseverantes do Apocalipse 13, são esses aqui do Apocalipse 13, que não adoram a besta porque guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Assim já começamos a compreender que o sinal da besta tem alguma coisa a ver com o ataque que ela faz contra os mandamentos de Deus. E qual é o ataque que a besta, ou seja, o papado, faz à santa lei de Deus? É simples. Voltamos ao capítulo 13 e leremos o verso 11. Agora, atenção redobrada. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. A segunda besta, ao contrário da primeira, não surge das águas, mas da terra, ou seja, um lugar despovoado. A semelhança com o cordeiro nos faz pensar em uma potência da terra cristã, pois o cordeiro é símbolo de Cristo. E é um animal pacífico. O cordeiro possui 2 chifres, e no final fala como dragão. Então, a segunda besta nos traz uma nação que não surgiu de um lugar povoado, que respeita a liberdade religiosa, que tem autoridade na terra. Essa nação faz uma imagem à primeira besta e ordena que toda a terra adore essa imagem. Agora pergunto, que nação tem tanto poder assim no mundo, senão os Estados Unidos da América? A nação surgiu em local despovoado e abraçou os protestantes que vieram fugidos da perseguição papal. Dessa forma encontramos a mansidão do cordeiro, porém falará como dragão ao ordenar que todos adorem a imagem que fará em homenagem à primeira besta, ou seja, ao papado. Como a terra irá adorar ao papado senão através de leis advindas dos Estados Unidos? Lembra-se da estátua que o rei de Babilônia fez para que através dela fosse ele mesmo adorado? A imposição de leis americanas que assegurem as reivindicações papais darão cumprimento à profecia. Os Estados Unidos da América do Norte apoia a encíclica papal Laudato Si com referência à crise climática. Não podemos nos esquecer que essa exalta o domingo como dia de repouso ao invés do sábado do 4º mandamento. A Igreja Católica realizou modificações na Santa Lei de Deus, trocou o dia de guarda do Senhor, o Santo Sábado pelo domingo, dia em que os pagãos adoravam o venerável dia do sol. Basta você comparar os 10 mandamentos do Catecismo Romano com a Lei de Deus em Êxodo 20 e verá as alterações realizadas. Como eliminar o 2º mandamento que proíbe a idolatria, dividir o 10º em 2 e trocar o dia de repouso designado por Deus. O sábado é o sinal entre Deus e seu povo, pois reafirma o poder criador. Portanto, se o sábado é o sinal entre Deus e seu povo conforme lemos em Ezequiel 20 versos 12 e 20, o sinal da besta só pode ser o domingo. Lembre-se, os santos pacientes e perseguidos são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O protestantismo continua de mãos dadas com o papado por aceitar guardar o domingo ao invés do sábado bíblico. Leis virão para perseguir os fiéis de Deus. Esses não poderão comprar e vender e precisarão ser pacientes esperando no Senhor mesmo diante de prisões e torturas. Mas lembre-se de Apocalipse 14, 9 a 10, os que adoram a besta receberão o castigo divino. O número 666 nos remete aos 3 espíritos imundos de Apocalipse 16. Essa tríplice aliança apóstata ferirá a batalha final contra os santos do Altíssimo. O número 6 faz referência a homens. O papado, o romanismo apóstata e o espiritualismo religioso com sinais de mentira para enganar compõem. Portanto, a primeira besta é Roma papal. A segunda besta é os Estados Unidos. A imagem da besta são leis que farão toda a terra se curvar perante a primeira besta. O sinal de Deus é o sábado e o sinal da besta o domingo. Esses sinais são colocados na testa pela escolha que o indivíduo fez. De que lado você quer estar? Vai receber o sinal da besta ou o sinal de Deus? Seja como a irmã Marisa. Tome hoje a sua decisão.